Então, nós dissemos que há um superávit. Se ela tem um resultado negativo, nós dizemos que há um déficit. Ela está em desequilíbrio quando está negativa, certo? Os custos também, as expectativas. Quando nós temos perda de expectativa, tanto a nível de empresário quanto a nível de consumidores, nossas expectativas são negativas. Então, os custos estão subindo, então eu tinha a perspectiva de comprar ou de investir, elas vão ficar suspensas por um determinado período. Então, afeta o custo. Mercado de capitais, nós já vimos também, é um desestímulo na aplicação. Então, se a moeda desvaloriza, né, perde o valor, então você, em vez de ficar aplicando no mercado de capitais, você vai buscar investir em bens raiz, em imóveis, então, porque nesse momento eles se valorizam muito mais rapidamente do que a aplicação por capital, né, na área financeira. Não esqueçam de colocar a presença no chat, no chat da apresentação, por favor. Ilusão monetária é que você tem uma quantidade grande de valores, aí quando a inflação é alta, você acaba usando uma quantidade grande de um saco de dinheiro a nível mais extremo. Então, ela acaba provocando distorção. Na distribuição de renda, vamos ver as distorções na distribuição de renda. Que mais perdem são os trabalhadores de baixa renda, por não manterem a aplicação, tudo que ganham gastam em subsistência, na sua cesta básica. Então, há uma perda de renda, né? Os empresários não conseguem repassar, os que conseguem repassar os custos provocados pela inflação garantem os lucros. Ele garante no primeiro momento os lucros, mas no segundo momento o consumidor diminui as quantidades e acaba não tendo essa. O governo ganha via correção de impostos e tarifas públicas, no sentido de distribuição de renda. Balanço de pagamentos, nós já falamos, a elevação das taxas de inflação em níveis superiores ao aumento de preço encarece o produto nacional relativamente ao produzido no exterior. Assim, provoca um estímulo à importação e um desestímulo às exportações, diminuindo o saldo da balança comercial. O que é isso? Quando a inflação aumenta o nosso custo, quando você converte para a moeda do território onde você vai vender, o valor em unidades monetárias fica maior. E ao chegar lá, sendo maior, você vai ter dificuldade em vender, porque os concorrentes mantiveram ainda o valor anterior. Tá? Isso já provoca, o volume de vendas vai reduzir. Então, é importante que o custo da produção no local de origem ele seja estável, para lhe permitir competitividade. Competitividade é você conseguir baixar o preço ao ponto que você possa vender frente aos concorrentes e gerar margem de lucro a seu favor. Então, isso também, à medida que isso não acontece, aí favorece a importação. Né? A importação vai tornar essa relação da balança de pagamentos mais vível. Formação de expectativas, também já falamos há pouco, né? O setor empresarial, em particular, ele não vai querer investir, face à imprevisibilidade da economia e, portanto, a perspectiva de não receber os lucros. Mercado de capitais, é aquilo que eu comentei há pouco, você acaba deixando de aplicar no mercado de capitais, porque o dinheiro se deteriora, ele não perde o seu valor, você vai buscar e investir em bens de raiz, imóveis, terras, porque nesse momento dessa situação, eles se valorizam. Né? Você tem um ganho garantido. Com a inflação, ela corrói
Boa tarde, sejam bem-vindos. Então, nós já tínhamos falado sobre os tipos de inflação. Nós temos a inflação de demanda, né? A inflação de demanda, em razão da grande procura, ela provoca, né, um aumento de preços. Então, há uma grande procura, uma grande demanda, e a oferta não acompanha essa velocidade. Ao não acompanhar, os bens se tornam escassos e provocam um aumento dos preços. Então, nós temos aqui a situação de inflação de demanda. Outro tipo de inflação é a inflação de custos, também conhecida como inflação de oferta. Os certos insumos aumentam e são repassados aos preços dos produtos. Ela está associada também ao monopólio e oligopólio de certas empresas. As matérias-primas aumentam, não choque, né? Aumentam, e com isso você tem... É muito comum essa inflação de custos ela ser repassada. Vamos ver os outros tipos de inflação que acontecem só com o aumento. Por exemplo, salário mínimo aumentou, então repassa isso para os custos, tá? Inerente aumentou as tarifas de energia elétrica e de telefonia, então serviços que são relacionados a esses insumos também estão relacionados à inflação de custos. Tá? A inercial é quando ela também impõe taxas de inflações anteriores, são repassadas a preços correntes. Por exemplo, em contratos de locação, você prevê a majoração dos preços por um determinado período de um ano, e ao final você tem esse valor e você recorre a esses contratos. Se bem que ultimamente o mercado, como tem uma oferta relativamente grande de imóveis, os proprietários optam em manter o contrato anterior para não perder o cliente, porque perdendo a locação pode passar um bom tempo sem para encontrar um outro locador, né? Inflação de expectativas é que nós falamos estaria associada a aumentos provocados por expectativas dos agentes. Uma futura, por exemplo, uma mudança de governo, e há uma perspectiva de que haja uma mudança de entendimento, então o agente econômico, o empresário, já aumenta os produtos com essa expectativa pela mudança de governo. A hiperinflação são fatores que levam à inflação, grande inflação. Muito bem. A hiperinflação são os fatores que são altas taxas, como crise orçamentária, o governo não consegue financiar via emissão de títulos, nesse caso o governo começa a financiar via emissão de moedas. Então, como fazer para acabar a hiperinflação? A hiperinflação são taxas grandes de inflação. Então, fazer um ajuste fiscal, então, reduzir os gastos públicos, né? Ampliar a receita. Regras que acabem com a monetização do déficit. Né? O déficit é você não ter esse déficit em moeda, ter déficit em papéis. Reforma monetária, âncora cambial e independência do Banco Central para a amortização do déficit. Esses são os mecanismos para poder conter a hiperinflação. Sistema de metas de inflação. Desde 1999, várias economias mundiais estabelecem metas de inflação e são acompanhadas, implementadas as medidas pelo Banco Central. Então, ela cria uma banda, os limites dessa meta de inflação. Atualmente, por exemplo, no ano de 2020,
A meta estabelecida é de 3,5%. Tá? Para 2021, 4%. São as metas que estão estabelecidas. Então, hoje nós já estamos no setembro, alcançamos no ano 2,6. Então, estamos dentro do parâmetro que foi estabelecido. O ideal é de 0 a 2. O ideal das grandes economias é de 0 a 2. Mas ainda estamos dentro desse contexto. Tá? Então, nós temos aqui a figura da senhoriagem. Senhoriagem. É a arrecadação implícita que o governo obtém pelo monopólio de emissão de moeda. Então, hoje, a Casa da Moeda é subordinada ao Banco Central. E o fluxo financeiro de moeda é determinado pelo próprio Banco Central. Tá certo? Então, eles têm o cuidado de colocar moeda no mercado, um volume de moeda, para que ele não atrapalhe os indicadores para conter a inflação. Por exemplo, nós recentemente tivemos agora esses valores extraordinários da pandemia, essa ajuda extraordinária, com um volume expressivo de moeda. Depois que eles pagaram, e tudo isso foi feito por meio eletrônico, ou seja, os créditos eram por contas eletrônicas e a movimentação era toda por cartão de crédito. Pouco foi o movimento físico de moeda, porque se fosse considerar o movimento físico de moeda, nós não teríamos essa condição inicial. Tanto que criaram a moeda de R$200 para poder suprir essa situação, essa necessidade. Mas não foi obrigado a utilizar. Então, o governo continua com um rigor, né, grande nessa movimentação de moedas. Okay? Alguma dúvida? Eu posso prosseguir? Trade-off é o conflito, há um grande conflito entre inflação e desemprego. Tá? Você tem que fazer, administrar esse conflito, porque a majoração dos preços ela reverte a uma condição de inflação. Né? Eu vou considerar aqui essa curva de Phillips, eu não vou colocar para vocês. Então, eu queria só dar um destaque aqui nessas correntes princípios da inflação e as correntes econômicas. Uma corrente chamada de liberal, a causa principal é o desequilíbrio do setor público, o déficit e a dívida pública provocam descontrole monetário, causando inflação de demanda. Então, o que acontece aqui? Então, o déficit e a dívida pública provocam descontrole monetário, causando inflação de demanda. As ações, as medidas para corrigir essa situação são políticas de ajuste fiscal, ou seja, reduzir o déficit e dívida pública, via reforma fiscal, previdenciária e privatização. Controle monetário, juros e moeda. Liberalização do comércio exterior e abertura comercial e valorização cambial. Então, vamos lá. Ajuste fiscal. Para reduzir o déficit, o governo tem que reduzir os gastos, né, e ampliar a receita. A dívida pública, se a taxa de juros for reduzida, você reduz a sua dívida pública. Vou voltar para explicar isso. Vocês vão se lembrar recentemente de 2016, 2014, a taxa de juros estava no patamar de 14,5%. E hoje a taxa de juros está em 2%. Então, à medida que vai diminuindo, como se fosse uma escada degrau a degrau, então o montante da dívida, a dívida é o principal mais juros. Se meu juros, se o juros da dívida ele é reduzido, né, a taxa de juros é reduzida, logicamente o montante da dívida também é reduzido. O contrário, se você amplia as taxas de juros, a sua dívida também vai aumentar. Então, houve aqui uma redução dessa situação. A reforma previdenciária, você vai ter um gasto menor, vai ter uma economia menor. A privatização, você vai transformar o capital que o Estado detém, ele vai vender esses ativos e vai ter um retorno ingressando valores na economia. Com isso, ele vai reduzir o montante desse déficit existente.
Controle monetário nós já explicamos, né? O que acontece com o fluxo de moeda, o fluxo de juros, o crédito. Então, você controlando a moeda, você reduzindo o fluxo de moeda, e você vai ter uma condição de o consumo vai diminuir, o consumo diminuindo, os preços vão reduzir, os preços reduzindo chegam a equilíbrio e você sai da condição de inflação para uma condição de equilíbrio. Então, é uma medida de combate à inflação. A liberalização do comércio exterior, o que é isso? Abertura comercial e valorização cambial. Você admitir que alguns produtos possam ingressar no país para baixar o preço. Recentemente, nós tivemos o caso do arroz, né? Há uns 3 anos, o feijão também teve uma coisa similar. No início do ano, a carne bovina também teve esse tipo de problema. Então, na medida que você abre o comércio exterior, permite que esses produtos sejam importados, você provoca o produtor local, ele baixa os seus preços. Do contrário, ele vai ter dificuldade em colocar. Isso é a visão liberal, corrente liberal. A corrente inicialista, ela considera a indexação generalizada, formal e informal, ou seja, os contratos, tudo é em cima da inflação passada. Então, aquilo que eu coloquei, vamos admitir, a inflação passada foi 5%. Então, no ano seguinte, os contratos, eles já passam a ter um preço mais 5%. Os produtos, mais 5%. Então, para desindexar, a medida contrária é tirar pagar a memória da inércia inflacionária, tirar congelando os preços dos salários, que aconteceu mais ou menos no plano real e plano cruzado. Por fim, a corrente estruturalista, ela aponta conflitos distributivos, pressões de margem de lucro, pressões salariais, pressões de tarifas, preços públicos provocam inflação de custos. Vamos lembrar, os estruturalistas são egressos oriundos da CEPAL, é uma corrente da América Latina e Caribe. Então, é um organismo de estudos econômicos, onde ele identificou que nos países que compõem a América Latina e Caribe, existiam questões de ordem comum na parte distributiva, ou seja, os agentes econômicos, para preservar suas posições, eles faziam um conflito, qual seja, o empresário, tanto urbano quanto rural, ele queria manter a sua taxa de lucro, a sua cota de lucro. Isso a despeito dos trabalhadores e do governo. De outro lado, os trabalhadores queriam manter também as suas conquistas, né? o seu poder de compra, se possível até ampliá-lo. E os governos queriam também ampliar os impostos e suas receitas. Então, havia aqui um conflito distributivo entre esses agentes. Aí vocês observem, lucros, salários, tarifas e preços públicos. São exatamente esses agentes que geravam esse conflito. Então, para que buscasse contornar esse conflito, havia uma orientação de ter um controle sobre os preços dos oligopólios. Oligopólios, você tem aqui que são poucas empresas, em detrimento de muitos consumidores. Um controle cambial, ou seja, você interferir na taxa de câmbio para que ela ficasse mais equilibrada, e reformas estruturais, tais como previdência, fiscal, né, trabalhista, para poder exatamente amenizar esse quadro de reformas. Então, você tem aqui as 3 grandes correntes que são influenciadoras na inflação no nosso país. Dúvidas? Posso prosseguir? Ok? Senhores e senhoras? Posso? É porque a tela se sobrepõe. Eu estou vendo aqui agora. Mas eu queria que você pudesse me salvar sempre dando um sim aqui. Alguém salve dizendo, pode seguir. Tá? Vamos agora ao capítulo 14. Vamos falar sobre o fundamento do comércio internacional, taxa de câmbio, balanço de pagamento e internacionalização da economia. Nós já tínhamos falado sobre essa questão das vantagens comparativas, que foi formulada por Ricardo lá
a economia clássica, né? A vantagem comparativa, vamos lembrar, a figura de você estar numa região onde você tem os insumos, a matéria-prima em abundância, você tem uma mão de obra qualificada, barata, e você tem tecnologia. Então, associando esses três elementos, você vai ter um produto, um serviço de qualidade a baixo custo, que vai atender às suas necessidades da própria região, o consumo local, e vai gerar excedentes com competição. Esses excedentes vão ficar baratos e vão poder ser vendidos fora dessa região. Então, você tem aqui a vantagem comparativa a seu favor. Então, a figura do exportador, ele produz barato e leva o produto dele para vender na outra região que é carente desse produto e necessita. De outro lado, você também tem uma desvantagem comparativa, você tem uma região onde os insumos são escassos ou caros, a mão de obra não é qualificada e a tecnologia é precária. Então, você vai gerar um produto caro, de baixa qualidade e que não atende às necessidades daquela região, sendo obrigado a você comprar esse produto de outras regiões que são mais vantajosas. Então, você acaba se tornando um importador nesse contexto. Então, a figura do exportador e do importador. Tá? Então, aí você, dentro desse contexto de vender e de comprar, nós vamos gerar a questão do balanço de pagamentos. Quando eu vendo, eu converto a moeda local, né, faço câmbio, converto a moeda local numa moeda estrangeira, onde eu vou vender. Vamos admitir que eu estou vendendo para os Estados Unidos. Então, eu vou converter o real da mercadoria aqui em dólares. Vendi a mercadoria lá, estou trazendo os dólares. Eu vou converter os dólares que estão ingressando em moeda nacional. Nesse momento, eu estou fazendo a conversão que nós chamamos de câmbio, taxa de câmbio. Correto? Pois não? Muito bem. É importante a sua pergunta. Isso tem uma figura chamada protecionismo. O que seria isso? Não só aqui, como em outros lugares. Então, para proteger o mercado local, né, os fabricantes locais, ele cria taxas, cria impostos para dificultar o ingresso dessas mercadorias. Ok? Vamos pegar um exemplo, o automóvel. Você compra um veículo local aqui no Brasil por um determinado valor. Se você converter em dólares, você vai verificar que esse valor aqui, se comparado com o valor lá na fábrica, na sede, nosso preço aqui é mais caro que o da sede. Agora, se você for querer importar esse bem de lá para entrar aqui, ele vai ficar com um valor muito mais caro do que é ofertado aqui. Correto? Essa diferença é para dificultar a entrada de produtos no sentido de proteger a mão de obra local, a tecnologia local e os nossos insumos. E, professor, tanto que parece que é proibido no Brasil importar carro dos Estados Unidos, sendo que se o carro for de segunda mão, não é? Porque seria um valor ainda menor. Exatamente, mas é exatamente para proteger a indústria nacional, para proteger a mão de obra. Então, agora, tem alguns elementos que você vai ver o contrário, ainda mais nesse momento que a gente passou da pandemia. Então, o governo, em razão da escassez desses elementos, ele autorizou a isenção de impostos. No caso da área de saúde, os EPIs, esses máscara, luva, avental, era tudo que nós não conseguimos produzir o suficiente, então nós tivemos que lançar mão de importar de outros fornecedores. E ao chegar aqui, ainda tinha as tarifas, que oneravam mais esse produto. E numa situação de pandemia, o governo isentou, até o momento que existia a pandemia. Depois que isso for normalizado, vai voltar o que era de antes. Ok? Medicação. Alguns medicamentos também que recebíamos importados foram isentos de tarifa.
para exatamente o preço ficar compatível com a necessidade. Então, são ações de caráter estratégico, vou colocar nesses termos, né? Foi um momento difícil. Mas, no geral, todos os países criam embaraços de ordem, vou chamar de ordem documental, de ordem burocrática, para dificultar o acesso, e depois criam tarifas e impostos para que o preço final fique maior do que o preço local. Vou pegar um exemplo que você mesmo apontou agora. Vou admitir que você aprecie vinho. Então, você tem vinhos nacionais de boa qualidade, que são produzidos aqui no Nordeste, na região do Vale de São Francisco, entre a Bahia e Pernambuco. E você também tem vinhos que são produzidos lá no sul do país, e tem um preço em reais. Ocorre que o câmbio baixou, teve uma desvalorização, né? O câmbio, então, o preço do vinho importado, uruguaio, argentino, chileno, ele começa a ingressar no país a um preço menor do que o preço do vinho nacional. O que acontece com os consumidores? Eles vão optar pelo vinho nacional ou vão optar pelo vinho importado? O que é que você me responde? Importado. Então, há necessidade de você criar mecanismos, né, de proteger a produção nacional, compreendeu? Além de que a produção nacional tem que ter ganho de produtividade, ganho não ter inconformidade, a qualidade melhorada, não ter perdas, para poder o custo final ser um custo mais enxuto possível, para poder competir com os produtos estrangeiros, ele tem que se ajustar, senão o produto internacional entra aqui e ocupa o espaço de consumo no mercado. Ficou claro? Ok, posso prosseguir, né? Então, nós entendemos essa relação de ter vantagem comparativa, criando a figura do exportador e do importador. O comércio é fundamental. Vocês podem observar que o comércio internacional ele é fundamental para o desenvolvimento de um país, porque com a geração de emprego e renda, a movimentação de valores, de mercadoria para atender as necessidades, são necessárias, né? São necessárias no sentido do país. Quando você observa uma economia aberta, você vê isso fluindo normalmente. Quando você observa já uma economia fechada, você já vê que a população tem dificuldades em acessar alimentos, vestuário, medicação. Então, professor, sim, diga. o que você quer dizer com economia fechada? Uma economia fechada é que ela tem dificuldade de se relacionar com outros países. Um exemplo, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, tá? Eles são fechados, tá? Eles têm restrições, então fica difícil ele comprar e vender esses produtos. Os seus produtos são mais restritos, né? Mas mesmo assim fica mais difícil. Compreendeu? Sim. A aberta, você tem facilidade de comprar e vender. A fechada, está fechado, está com dificuldade de comércio. Ok? Posso continuar? Pode sim. Bem, então, a questão cambial eu já conversei com vocês, eu expliquei como que seria. Então, você converte a moeda, tá? Você tem um dólar, aqui está 3,10, é bem antigo, mas hoje está quase 6. Então, um dólar equivale a R$6, e R$6 para um dólar vai dar 0,20 alguma coisa. Tá? Então, você vê a definição do câmbio é diferente, uma taxa de câmbio implica em desvalorização, uma redução, e uma redução implica em valorização. Né? Então, quando você tem, vou pegar o exemplo, de R$6 aqui a variação de um dólar para real para um dólar. Vamos admitir que ela foi para 7, então o real foi desvalorizado. Né? Okay? E se ao contrário, se de 6 caiu para 5, o real foi valorizado. A oferta de divisas. A divisa é considerada lá quando você está tendo ingresso de capitais. Então, as exportações você vende e o ingresso de capitais vai ensejar, são os lados positivos.
E a saída de capitais, importações e saída de capitais, como juros, amortização de empréstimo, remessa de lucros, isso é saída de capitais, tá certo? A balança de pagamentos, ela vê o quê? O que entra de capital e o que sai de capital. Tá? Ela busca sempre estar, pelo menos o resultado ser positivo. E assim você gera superávit. Se o resultado for negativo, você vai gerar déficit. Então, aqui vamos repetir aqui, ó. Oferta de divisas maior que a demanda de divisas. Então, entrou mais recursos do que saiu, tá? Então, você aumenta a disponibilidade de moeda estrangeira a uma valorização cambial. Entrou mais dinheiro do que saiu, tá? Então, aumenta a moeda, aumentou a uma valorização cambial. Contrário, há uma oferta menor do que a demanda de divisas, ou seja, saiu mais do que entrou. Então, vai diminuir a moeda estrangeira, vai ter uma desvalorização cambial. Certo? Vamos agora para o regime. Existem dois tipos de regime de câmbio. Um chamado câmbio fixo e o outro chamado câmbio flutuante. O câmbio fixo é quando o governo, através do Banco Central, fixava a taxa de câmbio. Tá? Então, isso aconteceu antes de 1999, para vocês terem uma ideia. De lá para cá, nós adotamos o regime flutuante. O regime fixo, ele dava uma certa previsibilidade ao mercado e evitava aumento de preço, mas não segurava. E quem acaba com essa distorção era o Tesouro, era a sociedade. Então, você estabelecia um exemplo. Vamos admitir que no dia 1 de outubro, hoje, nós vamos fixar o câmbio em R$ 5,70. E ao longo de outubro, esse preço será constante, não será mexido. Quando dá 1 de novembro, nós vamos avaliar todas as variações que ocorreram ao longo do período, se ele extrapolou, se passou desse montante. Então, o que extrapolou, o Banco Central arcaria, o Tesouro arcaria. O que foi abaixo, geraria lucro também para o Tesouro. Mas a série histórica, ela mostra que é o contrário. Então, você tem que ter o flutuante. O flutuante, ele abre o movimento de manhã, 8 horas da manhã, e há uma mudança diária. Ao longo do dia, você vai acompanhar, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Esse sobe e desce se refere a quê? A oferta de moeda e demanda por moeda. Então, tem pessoas comprando a moeda e pessoas vendendo moeda. Tá certo? Então, conforme for o fluxo, você vai ter o preço da moeda. Se houver uma grande oferta, o que acontece com o preço da moeda? Ele cai. Se há uma grande procura e não tem a sua consequência, o preço sobe. Tá certo? Então, é o princípio, é uma mercadoria. A moeda é vista também como uma mercadoria. Então, você tem esse regime. Ah, professor, mas o que acontece quando há um excesso, uma grande... O Banco Central vem e interfere. Ele tem interesse que esse câmbio ele seja muito equilibrado. Busca o equilíbrio porque ele tem um reflexo sobre as exportações e importações. Se ele sobe muito, nós vamos ter um problema interno aqui junto aos preços. Então, ele tem que intervir. Como é que ele vai fazer? Para subir muito, o que acontece? O mercado está procurando moeda e não tem. Então, ele vai pegar da reserva dele e vai vender essa reserva para poder o preço se ajustar. O contrário, há uma grande oferta de moeda e os preços estão despencando. O que é que ele vai fazer? Ele vai vir, compra parte dessa moeda, ajusta os preços e essa compra vai para a reserva dele. Então, ele interfere no mercado para manter o equilíbrio. Tem esse papel de regulador. Essa ação é chamada de uma ação do regime flutuante sujo. É designado como sujo, porque o liberalismo não concorda com essa intervenção. Ele entende que não deveria haver essa intervenção, mas essa intervenção ela é necessária. Ficou claro? Ok? Posso seguir? Então, aqui nós temos aqui um quadro resumo, né, que aponta as características, vantagens e desvantagens para cada um deles. Então, a característica do câmbio fixo, ele fixa o câmbio
e o BC é obrigado a suprir essas demandas, esses déficits ou superávites. O câmbio flutuante, o mercado determina a taxa de câmbio, essa relação compra e venda da moeda, e o BC não é obrigado a suprir, mas ele acaba entrando de forma como o regulador. Vantagens no câmbio fixo: maior controle da inflação no custo das importações. Isso é teórico, não deu certo. Tanto é que a Argentina está fazendo de novo isso, ela já fez no passado, não deu certo, e está repetindo a dose e está dando resultado negativo. Política monetária mais independente, como vantagem no flutuante, e reservas cambiais mais protegidas a ataques especulativos. Pela sua oscilação, você não deixa acontecer os ataques especulativos. Desvantagem do câmbio fixo: reservas cambiais vulneráveis a ataques especulativos. Né? Política monetária: a taxa de juros fica dependente das reservas cambiais. Já na taxa de câmbio fica muito dependente da volatilidade do mercado financeiro internacional e maior dificuldade do controle de pressões inflacionárias devido às desvalorizações cambiais. Esse termo volátil é que você tem uma situação hoje e essa situação no momento seguinte não é mais a mesma. Ela é muito variável, ela é frágil, funciona em função do interesse do capital. O capital procura o quê? Maior lucratividade, maior rentabilidade e menores riscos. Então, ele vai fluir para esses dois parâmetros, né? Maior rentabilidade e menores riscos. A partir do momento que dessas variáveis ela é mudada, há uma mudança de ritmo. Então, ele traz a sua remuneração e já migra para outro local, onde está tendo uma maior vantagem. Então, você imagina a volatilidade como gás. O gás está no momento aqui, no momento seguinte estará em outro lugar. Então, a moeda, ela flui dessa forma. E isso acaba representando também no regime de câmbio, porque ela entra na moeda internacional, converte em moeda local, aplica, aí na hora que encerra seu investimento, ela retorna para a moeda original e vai embora. Tá? Não deixa muita coisa. Então, o importante quando o investimento é de médio e longo prazo. O que é isso? O empresário internacional vai investir em uma fábrica, vai comprar lojas, né? Então isso vai gerar emprego e renda. Então, isso já é médio e longo prazo. Mas aquela aplicação financeira que vai só dormir no país, no dia seguinte já vai embora, ela não vai deixar grandes vantagens para o país. Então, o que aconteceu, só para dar um referencial para vocês, que eu já comentei isso anteriormente. Nós, no ano passado, 2019, fomos o quarto maior destino de busca de capital. É um ranking que eles criam, e você tem essa configuração. Em 2019, o Brasil foi o quarto maior destino de capitais, a busca de capitais para aplicação. Atualmente, nós estamos no 25º, estando primeiro da América Latina e 25º dentro dessa pandemia. O Brasil é a bola da vez, professor. Ele busca essa condição, mas nós diminuímos um pouco essa atratividade na medida que nossa taxa de juros foi reduzida. Anteriormente, a nossa taxa era elevada e atraía muitos capitais. Nós chegamos a ter a maior taxa do planeta, em termos nominais e em termos reais. A taxa nominal, que a gente vai ver agora aqui, é o mesmo princípio do produto interno bruto, o mesmo princípio do salário. Taxa de câmbio nominal é aquela que se apresenta. Se nesse período que ela ficou, teve inflação, teve majoração dos preços, você tem que tirar, descontar, deflacionar. Aí você vai ter a variação real, certo? Isso acontece em vários lugares. Então, a desvalorização, que é a depreciação, ela impõe uma moeda mais fraca. Então, o que é que eu quero chamar de moeda mais fraca? Vamos fazer assim. O dólar há 5 anos era R$3 e hoje ele está a R$6. A moeda ficou mais forte ou mais fraca? O que é que vocês podem me falar? Oi? Entenderam a minha pergunta? Mais forte. Mais fraca. Ela é mais forte na medida que a paridade fica para mais próximo de 1 para 1. À medida que você vai avançando, você vai ficando mais fraco. Então, $1 compra mais, tem mais reais. Então,
Para você comprar $1, eu vou gastar mais reais. Eu vou ficar forte quando eu gastar menos reais. Compreenderam? Vou dar um exemplo. A moeda mais forte atualmente é a libra esterlina, da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Ela é mais forte que o euro e mais forte que o dólar americano. Então, você para comprar uma libra esterlina, salvo engano, está em torno de R$8, certo? O euro está em torno de 7 fração, e o dólar está quase 6, nessa variação. Então, se nós estivéssemos mais próximos de 1, tá certo? É o sonho. Em 1990, quando o Collor fez a reforma, então o dólar ficou na paridade de 1 para 1, tá entendendo? E de lá para cá, com as reformas, ele foi crescendo. Sim. Eu acho que quando privatizar tudo, eu acho que vai melhorar bastante. Eu acho que até a nossa moeda vai ser mais valorizada e vai dar até para competir mais na frente, quem sabe, como é o país do investimento, $1. Sim. Deixa eu te dar complementando o que você está ponderando. O conjunto de informações, o cenário, tendo um país onde as reformas estruturantes são realizadas, entre elas a privatização, onde a segurança jurídica, sobretudo, o que é a segurança jurídica? Os contratos pactuados são respeitados. Não pode ter a interpretação de uma norma para um ou uma norma para outro. E, infelizmente, o Brasil ainda convive com esses dilemas, né? de questões de interpretação de Constituição. A Constituição é única, não pode ter interpretação distinta. Então, isso acaba abalando a confiança, a credibilidade do investidor. Eu vou colocar um investimento lá 10 anos, eu tenho que ter a segurança, a garantia que eu vou poder sair de lá com o valor que eu investi, agregando as remunerações decorrentes desse período. Então, esse é o conjunto que torna a moeda mais forte ou mais fraca, certo? E é isso que todos nós construímos. Queremos que ela seja cada vez mais forte para que tenhamos mais oportunidade, mais trabalho e gerar melhores salários. Com melhores salários, você tem uma condição de bem-estar para a comunidade, para a sociedade, melhor. Ou seja, o poder de compra das pessoas é ampliado. Ok? Ficou claro? Então, você tem aqui a desvalorização, certo? E você tem aqui o contrário, que é a pressão dos custos. Um nível de G vai ter a inflação de custos, né? A taxa nominal cambial já expliquei como é que se dá. Aí nós falamos dessa história das conversões, né, do valor de um produto americano, um produto francês, um produto... Enfim, na nível mundial, você tem que ter um preço equivalente, né? Eu estou comprando um produto aqui no Brasil, então é equivalente lá, na origem, é próximo, certo? Então, é chamada a teoria da paridade do poder de compra. Ela é aceita com as variações de taxa de câmbio. É baseada no princípio chamado lei do preço único. De acordo com a lei do preço único, um bem precisa ter o mesmo preço em todos os países, quando medido na mesma moeda. Então, vamos pegar um exemplo. Eu quero comprar um combo de McDonald's, estou no aeroporto, e isso é praticamente qualquer aeroporto que você vá internacional, é muito parecido. Então, você foi lá, comprou um sanduíche e um refrigerante. Então, o preço que vou comprar para esse lá, na origem, Nova York, Paris, enfim, Madrid, ele vai ser equivalente à moeda em dólares. É isso que eles colocam o preço poder único. Compreenderam? Então, você vai ter mais ou menos a mesma faixa. Certo? Então, se o poder de compra de uma moeda é imutável do país, no resto do mundo, então, a taxa de câmbio real não poderá mudar. Então, nós temos essa questão. Vou passar aqui. Então, vamos ver esse diagrama aqui entre taxas real e nominal. Quando a taxa de juros interna aumenta em relação à externa, há uma tendência de aumento de fluxo de capitais internacionais para o país. Nós falamos há pouco. Quando a nossa taxa era maior, você atraía mais capital internacional. Então, com isso, aumentava a oferta de dólares, né? Aumentava a oferta de divisa, porque está entrando dinheiro. E promovia uma queda na taxa de câmbio, a valorização da moeda nacional. Paralelamente,
os nacionais ficavam atraídos em investir no mercado interno de capitais, diminuindo a saída do recurso para outros países. Então, repetindo aqui, a taxa de juros, se a taxa de juros interna aumenta em relação à externa, ela vai provocar uma tendência de aumento de fluxos de capitais financeiros para acorrerem ao país, aumentando a oferta de dólares, a moeda estrangeira, né? E quando a moeda estrangeira tem uma grande entrada, você provoca a queda do preço na paridade, e isso vai valorizar a moeda nacional. E, por sua vez, os poupadores internos, né, nós, famílias e empresários, já que o juro está atrativo, eu vou deixar de mandar aplicar esse dinheiro fora do país, eu vou manter ele dentro do próprio país. Ficou claro? Então, nós temos importações e exportações. Então, no regime cambial, as regimes de taxas de câmbio são, já falamos sobre fixo, sobre flutuantes, né, as bandas cambiais. Na política comercial, alterações de tarifas sobre importações, substituição de importações, abertura comercial, liberação de importações, nós falamos. A regulamentação do comércio exterior, que eu falei, os entraves burocráticos e as barreiras qualitativas são forma de você proteger a indústria nacional, né? E também a questão estratégica, que você pode também facilitar em situações emergenciais, como foi agora o caso da pandemia. Aqui tem uma definição do balanço de pagamentos. Nós já falamos o que eram os créditos, era tudo que entrava, e os débitos, tudo que saía, né? Entravam exportações de bens e serviços, doações e indenizações de estrangeiros, recebimento de empréstimos de estrangeiro, reembolso de capital de estrangeiro, venda de ativos para o estrangeiro e recebimento de fretes. Então, tudo isso aqui são ingressos de capitais, ingressos entrando. E saindo são os débitos, né? Importação, pagamentos por toda a ordem. Então, o balanço de pagamentos apresenta dois tipos de transação. A de ordem espontânea, que é autônoma e espontânea, são motivadas pelos interesses dos agentes, quais sejam as famílias, empresas, consumidores e governo. Então, ela é autônoma e espontânea. E ela é compensatória induzida quando é destinada a financiar o saldo final de transações autônomas, tá? Para zerar as contas do balanço de pagamento. Aqui, uma mesma forma de apresentação de ordem contábil, ele coloca aqui que ela é composta pelas contas A1, A2, A3, ele detalha que contas são essas que vão gerar o saldo final do balanço de pagamento. Eu quero só dar um destaque, eu já falei anteriormente para vocês, mas de uma forma essa A22, viagens internacionais e turismo. Quando você sai para fazer turismo lá fora, vamos admitir que você foi visitar Montevidéu, no Uruguai, e você comprou a passagem aérea, fez a reserva de hotel, lá no hotel local, comprou o passeio local e vai já com os valores para fazer despesas de ordem de alimentação e despesas de compra. Tudo isso que você vai fazer são valores que você, por exemplo, vou usar o cartão de crédito, uma hipótese, em vez de carregar dinheiro vivo, vou usar o cartão de crédito. Então, tudo isso que vai ser gasto no exterior, tá certo? Ele é levado a essa conta, é computado a essa conta de viagens internacionais e turismo. Então, ele tem um efeito contrário, ele vai ter um efeito no sentido de saída. Nós testamos. Então, o turismo, quando é feito lá fora, está tirando dinheiro do país, tá? Isso vai ter um efeito negativo na balança de pagamento. Então, quando você tem uma movimentação ou políticas do governo e da iniciativa privada no segmento turismo, de vantagem, de atrair a população para gastar dentro da própria região, então isso favorece que você está gastando, fazendo a economia girar dentro da própria região e gerando emprego e renda. Aqui tem um demonstrativo, tá? Vamos falar rapidamente aqui sobre essa questão dos organismos financeiros internacionais. Vocês vão se lembrar que eu já falei algumas vezes, mas vamos reforçar novamente, que no âmbito da Primeira e Segunda Grande
Guerra Mundial no século passado, o resultado foi catastrófico, tanto em termos físicos quanto financeiros. Os físicos destruíram os meios, né, de produção, fábricas, estradas, toda a estrutura foi destruída. E a população ficou fora órfãos, as crianças órfãos, esposas viúvas, fora o número de pessoas aleijadas. Então, o Estado foi obrigado a ingressar em atividades que antes eram privadas, porque não existia a poupança privada, existia o investidor. Então, ele foi obrigado a construir fábricas, organizar fábricas estratégicas, foi obrigado a construir estradas, aeroportos, linhas férreas, pontes. Então, a mobilidade no país. Isso tudo lá nos idos de, inicialmente, 30, depois dos anos 40, 50, onde houve a Segunda Grande Guerra Mundial. E essas economias, depois de decorrido aí 60 a 90 anos, elas voltam a ser pujantes, né? Voltam a ser as primeiras do mundo, como a própria Alemanha, a Itália, a França, a Inglaterra, e além dos Estados Unidos, que ficou aqui, não foi afetado de forma direta, acabou sendo um suporte nesse período. Então, existe essa figura do fomento, de fazer o desenvolvimento econômico e financeiro. Então, criou-se alguns instrumentos. Em Bretton Woods, é um acordo, sugiro que vocês depois possam aprofundar-se mais, foi em Washington, onde se criou alguns mecanismos como regras padronizadas para que os países recebessem recursos diante de um cumprimento de metas. Então, existia uma carta que o país, ao se comprometer àquela programação, ele tinha acesso aos recursos. Isso também se desdobrou no Fundo Monetário Internacional posteriormente. Então, esse acordo Bretton Woods estabeleceu o padrão dólar-ouro, uma referência, consagrando o dólar como moeda internacional, e a partir de 71 usaram câmbios flutuantes, mas era uma referência. Foi criado, juntamente com as Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. O Fundo Monetário Internacional foi esse modelo que eu expliquei há pouco. Você tinha como encaminhar recursos para os países de necessidade, sobretudo os que tinham vivenciado a guerra, e os do terceiro mundo, que tinham tomado, recentemente tinham se tornado independentes, saindo do colonialismo, desde que cumprissem aquelas metas, aquela sequência de parâmetros, né? Então, promoviam a cooperação monetária e, posteriormente, saíram disso. Então, os problemas conjunturais de avanço de pagamento estimulam o comércio internacional. Então, nesse período, o Brasil se submeteu por muitos anos ao Fundo Monetário Internacional, mas, ao fim, ele conseguiu cumprir todas as etapas e hoje ele é doador de recursos ao FMI, não tomador, como foi no passado. Tá? O Banco Mundial de Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, ele também tem vários programas de reconstrução. Eu vou citar um programa que vocês vão se lembrar, o Luz para Todos. Ele veio para o Brasil com recursos advindos do Banco Mundial e, até pouco tempo, acho que uns 5 ou 10 anos atrás, você ainda havia avanços de localidades do Maranhão sendo acessadas por esse programa. Agora, tem um viés interessante nesse programa, muito embora o recurso venha do Banco Mundial, mas as empresas de eletrodomésticos têm uma origem americana, né? Vocês vão ver GE, entre o Philips. Então, na medida que essas famílias que antes não tinham energia elétrica, então, elas não conservavam alimentos, elas não tinham TV para poder ter acesso à informação, cozinhavam os alimentos em mecanismos de madeira, né, pela combustão de madeira. Então, na medida que chegou a energia elétrica, houve uma revolução de consumo, ou seja, passaram a adquirir a geladeira, passaram a adquirir a TV, passaram a adquirir o fogão, a máquina de lavar.
Então, são coisas que realmente elas foram benéficas, um bem-estar para a família, mas tem um outro lado do consumo, né? Essa linha branca. Então, tem que ver que vem o benefício, mas aí acaba tendo uma correlação desse consumo, né? Então, hoje você tem a grande maioria das famílias estão hoje acessadas pela comunicação, que é a TV, estão acessadas por esses benefícios, e o alimento que antes você tinha que fazer um consumo restrito e perdia, né? Hoje ele é preservado. Alguma dúvida até aqui? Posso prosseguir? Ok? Muito Ok, bem. professor. Acordo Geral de Tarifas de Comércio, GATT, são regras que regulam o comércio internacional. Então, exatamente o que a gente falou agora há pouco, os países, se eles têm ainda um ranço, vou chamar de ranço, do mercantilismo, vocês vão se lembrar o que era o mercantilismo, né? O mercantilismo pegava que você tinha que acumular riqueza, diminuindo os gastos e acumulando receitas. Então, cada país cria um receituário, uma sequência de normas para dificultar a entrada de bens de outros. Vou dar um exemplo. O Brasil sempre foi, e a gente vai ver lá na frente, um produtor de açúcar, né? Tanto desde o seu período colonial como hoje. Então, nós ainda somos um grande exportador de açúcar. E nós queremos vender o nosso açúcar nos mercados de consumo. Então, para você conseguir vender açúcar no mercado americano, é uma novela, porque lá há um grande protecionismo da sua produção. Então, recentemente, nós recebemos a visita aí do secretário de Estado americano, e foi visitar lá a Roraima, foi um ruído danado aí nos meios políticos, mas a imprensa não mencionou que dentro dessa visita eles tinham ampliado a cota de recebimento de açúcar. Então, foi ampliado cerca de 50 a 80 mil toneladas, né, para receberem, ou seja, o Brasil vai poder vender a mais essa produção para esse mercado, o mercado americano. Então, é importante. Então, esse acordo geral de tarifas é quando as disputas de tarifa, volta e meia, reclamam do aço brasileiro, que o aço brasileiro está a um preço mais baixo, ou reclamam do café brasileiro. Então, essas disputas de mercado são levadas para a Organização Mundial de Comércio, OMC, e aí se observa esse acordo geral de tarifas de comércio, tá? Para poder ter uma equivalência nessa disputa de espaços. Aqui nós temos os fluxos comerciais e financeiros, que crescem a taxas maiores do próprio crescimento da economia mundial. Aqui você tem um grau de abertura. Aí vocês observam, tem 3 variáveis, 80, 90 e 98, e você vê que os países buscavam uma abertura maior, ou seja, um comércio maior, tanto vendendo como recebendo. Você vê que essas economias que tiveram uma amplitude maior de comércio, hoje são as maiores economias, né? O Brasil também estava entre elas naquele período, mas ainda de uma forma, eu vou chamar, comedida, né? Você comparar com a Alemanha, 30%, o Chile chegou a 32%, a Coreia do Sul, que é o chamado tigre asiático, a Samsung, as grandes empresas que se sediaram lá, né? Eles tiveram um problema grande pós-guerra, nos anos 50. Os Estados Unidos ainda é meio comedido em relação aos outros. A Europa aqui, a Índia também está no fator. Mas a gente pode observar o seguinte, os indicadores como Índia e China, nós temos que ter um certo cuidado, porque a população deles é imensa, é de 1 bilhão de habitantes. Então, o mercado de consumo deles é fabuloso em termos de abertura em aspectos de exportação e importação. Globalização produtiva é a produção e distribuição de valores dentro de uma escala mundial, em rede e em escala mundial. Então, com o acirramento da concorrência entre grandes grupos multinacionais, contribui para a melhoria do padrão de vida em escala mundial. Então, isso chegam as novidades para a gente, acaba melhorando a produção interna, porque se a produção interna não se adequa, ela acaba, desaparece. Então, consequências perversas. Aumento do desemprego estrutural em muitos países. A tendência de desnacionalização do setor produtivo. Concentração da produção e comércio em grandes empresas. Aí, para que isso seja regulado,
impõe a maior atuação do Estado como regulamentador. Ele tem que estar atento a isso, deixar até que ponto pode entrar ou não a nível de deixar essas coisas acontecerem. No Brasil, nós temos, dentro do Ministério da Justiça, uma Secretaria de Controle Econômico, onde ela não permite que determinadas fusões tornem aquele produto um oligopólio ou monopólio. Então, passa por esse trabalho, esse cuidado, né? Então, assim, há essa área dentro do Ministério da Justiça. No âmbito financeiro, você também vê o crescimento de fluxo baseado no mercado de capitais, onde são afetadas as expectativas e políticas cambiais. Principais características: perda da importância do crédito bancário e crescimento dos mercados de títulos. Crescimento dos chamados investidores institucionais. Agora você tem fundos de pensão, seguradoras, fundos mútuos, e quem está sempre por detrás disso são os bancos, os grandes grupos bancos, né? Todos eles estão. Processo de liberação financeira, crescimento e participação dos países emergentes no mercado internacional, inovações financeiras e progressos de tecnologia de comunicação. Aí tem as vantagens: eleva a liquidez mundial. No Brasil, a entrada de capitais de curto prazo tem a vantagem adicional de possibilitar a valorização da taxa de câmbio, contribuindo para a âncora no plano do plano real. Nós vamos ver na segunda parte do nosso programa algumas coisas dessa área de planos de estabilização. Desvantagens: eleva a vulnerabilidade externa frente a crises financeiras, as taxas de juros, câmbios são mais instáveis, há um contágio, então, quando começa a ter problemas numa determinada região, pode contaminar outras, e conspira contra a globalização produtiva. Então, a financeira, ela conspira contra a parte produtiva. Por quê? Se ela é mais atrativa, os investidores vão optar em alocar o capital no financeiro e deixar o produtivo de lado, né, no menor grau. Eu não vou falar desses modelos. O déficit público, né, a participação do setor público na atividade econômica. Nós já tivemos vendo a importância do Estado. Muito se critica, isso que eu quero chamar a atenção de vocês, se critica muito a figura pública do Estado, tanto municipal, estadual, federal, mas o Estado é um grande fomentador, ele induz o desenvolvimento. Por quê? Ele compra, ele contrata. Se ele faz isso de uma forma direcionada, ele pode induzir o desenvolvimento, certo? Pode fazer o desenvolvimento acelerar mais. Então, o crescimento de renda per capita, ou seja, por habitante, gera um aumento de demanda de bens e serviços, em lazer, educação e medicina. Então, havendo aumento na renda individual de cada habitante, vai gerar, porque as pessoas vão demandar por mais bens. Essas mudanças tecnológicas também, ela vai provocar uma demanda maior por mobilidade, por infraestrutura. As populacionais, seu aumento faz com que o Estado aumente sua despesa em políticas sociais, né, coletivas. A guerra, como nós já falamos, ela provocou mudanças na previdência social, no caráter geral, por causa de dar suporte e proteção àqueles desassistidos. Então, as economias mundiais tiveram grande evolução no século XX, que levou os mercados financeiros, o comércio internacional, às mais complexas relações, adicionando em alguns momentos incertezas e especulação. Desde 1929, a figura do Estado ela recebe um novo alento, que são as funções alocativa, distributiva e estabilizadora. Então, para a política fiscal do Estado, nós temos essas três grandes políticas, né? São funções econômicas dentro da política fiscal. A função alocativa, o que é? Ela está associada ao fornecimento de bens e serviços não oferecidos adequadamente pelo mercado. Nós chamamos de falhas de mercado. Então, vamos pegar aqui uma falha de mercado. Vamos admitir, certo, que o sistema de saúde público não atende satisfatoriamente todas as classes sociais, a classe mais baixa ainda, a média e a alta. Então, o que aconteceu com a média e com a alta na área de saúde?
O setor público vem e oferece um plano de saúde. Então, eles optam em partir para o plano de saúde para exatamente suprir uma falha de mercado, ou seja, vão contratar esses serviços quando necessários para suprir uma necessidade que tem. Compreendido? Ok? Bens públicos são bens de uso coletivo. Certo? Característica: impossibilita de excluir determinados indivíduos do seu consumo, uma vez delimitado o volume à disposição do grupo. Exemplo: meteorologia, defesa nacional, serviços de exposição. Todos são beneficiários desses serviços, então são caracterizados como os bens públicos. Já, função distributiva. Depende da distribuição de renda que dependerá da produtividade de cada indivíduo no mercado. Tá? Então, ela tem como característica tributação progressiva. A tributação progressiva, eu já falei, vamos lá lembrar, é quando você tem uma renda maior, você vai recolher mais impostos. Quanto maior a sua renda, mais impostos você recolhe. Subsídios para consumidores de baixa renda. Também até um caráter bem interessante. Recentemente você tinha, para quem tinha baixíssima renda, ele era isento de pagar tarifa de energia elétrica, porque o Estado absorvia essa etapa. A mesma coisa com água tratada. Gastos públicos para as áreas mais pobres. Então, o investimento ele pode destinar para as áreas com IDH de menores indicadores. Né? Isso ainda vai para direcionar a educação, saúde, infraestrutura para as áreas mais críticas. Isso numa função distributiva. Na função estabilizadora, é uma intervenção do Estado na economia para alterar o comportamento dos níveis de preço e emprego, já que o pleno emprego e estabilidade não ocorrem de maneira automática na economia. Então, aqui ele está querendo reduzir os preços e reverter o quadro de desemprego. Né? Então, você tem que criar mecanismos, medidas que possibilitem isso. Então, você tem a função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. E agora, na estrutura tributária, nós vamos ver aqui alguns princípios de tributação. Temos a neutralidade, a equidade e o princípio de benefício. A neutralidade são os preços minimizando a interferência de decisões econômicas no mercado. Então, você tem, eles não alteram os preços relativos. A equidade é uma maneira justa do ônus entre os indivíduos, pode ser de dois tipos. A equidade é a distribuição igual do ônus. O princípio do benefício, que pagaria o tributo para igualar o preço do serviço, e o princípio nos transportes, e da equidade, que é a capacidade de pagamento também está na questão de renda, de consumo e patrimônio. Os impostos são diretos e indiretos. O direto incide sobre as rendas, o indireto sobre os preços de mercadoria. Tá? A estrutura tributária tem progressiva, que nós falamos há pouco, regressiva, certo? E proporcional. Só mencionar aqui, déficit operacional, déficit primário, operacional e nominal. Déficit primário, gastos correntes menos receita fiscal corrente. Déficit operacional é gastos, aí você tem gastos primários menos receita, mais juros reais da dívida. E déficit nominal você vai ter, além de gastos correntes, menos tributos correntes, mais juros, mais correção monetária e cambial, mais igual a juros nominais da dívida. Aqui ele fez um quadrinho em T, um exemplo. Isso aqui é política fiscal, déficit público, financiamento do déficit. Nós já falamos do financiamento do déficit, ele recorre a algumas reformas, recorre principalmente naquela operação de open market, então, a emissão dos títulos públicos. Está pontualmente colocado. Eu vou deixar, são 15, nós vamos ficar nesse capítulo 16 para a próxima aula. Eu queria pedir para vocês, eu deixei um vídeo, Estrutura de Mercado, ele é curtinho, me vejam esse vídeo e a gente, no início da próxima aula, abre comentando esse vídeo. Combinado, gente? Dúvidas? Combinado. Sim. Professor, só uma dúvida aqui sobre uma atividade que o senhor lançou para o dia 4, não é isso? O resumo de 10 linhas dos 2 vídeos que o senhor mandou. Sim. É dia 4, tá? Isso. Por favor. Okay? Então, peço a todos que
Porventura, eu estou vendo muita gente nova que acabou ingressando recentemente. Todos que não tiveram oportunidade de fazer as tarefas, ou façam e mandem para mim até o dia 4 pelo e-mail. Quem mandar, eu vou considerar. Quem não mandar, tá. quem não Já ia mandar, perguntar isso pro senhor. Estou repetindo. Vocês têm 4 tarefas que somadas vai dar 3 pontos. Pronto. Então, agora tem que ser feito e não pode ser não pode ser Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V. E professor? Se pegar igual, elimina. Só estou pedindo isso. Tem um passo. Sim. Eu consegui fazer a última porque estava em aberto. Não tem como se eu abrir lá no sistema, não? Não vou abrir no sistema. Uhum. Vou querer que vocês façam vocês me mandam por e-mail. Qual é o seu e-mail? O e-mail está bem... Na hora que você abre a plataforma, você clica no link, tem o e-mail e o telefone lá. Pronto. Marinelli@gmail.com. Tá lá. Muito obrigado, professor. Obrigado. Tá? Então, vamos repetir. Não deixem de fazer a tarefa. Depois não se queixem. A tarefa lhe dá uma vantagem de 3 pontos. Tá bom. A prova vai vir, a prova vai ter 5 questões, então não deixem de fazer. Tá? A última eu consegui enviar. As outras eu vou enviar via e-mail para o senhor. Pois não. Façam. Sim. A resenha que o senhor quer dos 2 vídeos, ela é resenha informativa ou ela é crítica? Você vai fazer um resumo do que você compreendeu. Não é o ipsiliter. Eu compreendi o que foi a mensagem passada do assunto, é isso. É só, bem simples. Tá? A gente vê que você realmente viu o vídeo e dá o seu nível de entendimento, sua compreensão. Ok? Ok, obrigado. Tá bem? Então, todos colocaram frequência aqui no chat, que eu vou tirar por aqui a frequência, tá? Ok? Não, professor. Professor, meu nome é José Antônio, estou entrando agora. Eu estou um pouco perdido em relação à sua aula, estou um pouco perdido. Em relação à atividade, professor, essa atividade está na plataforma? Está. Está na plataforma tanto o conteúdo que foi posto, está na plataforma 3 abordagens do conteúdo. Uma abordagem em apontamentos, a segunda abordagem em slides, como você viu hoje, e a terceira abordagem em alguns vídeos de apoio, tá certo? E, por fim, eu deixei uma listagem de exercício para apoio, não é para me entregar, é para vocês estudarem apoio à prova, tá? Está lá no item 7, vocês vão observar logo abaixo do vídeo de estrutura de mercado, ok? Professor, sim. Eu tenho só mais uma dúvida. Os 2 resumos, o senhor quer eles num único arquivo ou um arquivo para cada? Pode ser o mesmo arquivo, você bota primeiro e segundo, sem problema. Viu? Então tá bom. Vídeo 1, vídeo 2. Ó, trata disso, trata daquilo. Sempre se identificando, por favor. Tá bem? Professor, só mais uma dúvida. Sim. Se me quer falar para o senhor, eu moro aqui no interior. Aqui é muito complicado a conexão na internet, cai toda hora e às vezes nem sequer pega, entendeu? Eu tenho que me deslocar para uma outra cidade vizinha para ver se eu consigo conectar para assistir essas aulas, por isso que essa é a minha dificuldade, muito de assistir suas aulas, como também as outros professores, entendeu? Sim. Qual a localidade que você está? Eu estou de Xixá, mas eu estou aqui no interior de Morros, na verdade, na casa de um colega meu. Algumas aulas gravadas no YouTube aí, onde pode assistir. Tem um canal no YouTube onde um aluno aqui posta todas as aulas, são gravadas. Ótimo. Então, ok, obrigado. Ok, então, gente. Dúvidas? Vamos encerrar. Obrigado, bom fim de semana, até a próxima aula. O seu também, obrigado.